Você já se pegou em um silêncio que, em vez de paz, trazia um eco de ansiedade? Talvez você já tenha tentado por anos vibrar alto, repetir afirmações positivas ou forçar uma mudança em sua vida e nos seus relacionamentos, apenas para encontrar mais e mais exaustão da alma. É a sensação profunda de que, quanto mais você luta e se esforça para manifestar a cura, mais a vida parece se afastar, como se uma parte invisível de você estivesse bloqueando o seu próprio fluxo de felicidade. Muitos de nós, adultos maduros, carregamos essa dor silenciosa, o cansaço de tentar manifestar mudanças e ver tudo permanecer igual, questionando se a própria energia está bloqueada. A verdade, que a neurociência e a sabedoria ancestral nos sussurram, é contraintuitiva. O seu esforço, a sua luta, tornou-se o erro fatal que sabota a sua paz e a sua manifestação. Não se trata de fraqueza, mas de uma profunda dissonância, a exaustão da luta espiritual e pessoal. A busca por paz, ironicamente, se transformou na sua maior fonte de ansiedade silenciosa, porque você tem confundido a força do ser com a rigidez do ego. É aqui que a sabedoria de Cláudio Naranjo se manifesta, convidando-nos a ver essa luta como uma das faces do eu falso, aquele idiota que levamos dentro de nós e que tenta mudar a realidade a partir de uma identidade não autêntica. Essa luta é apenas uma extensão do ego tentando controlar o fluxo, e não uma ferramenta genuína de crescimento da alma. Por isso, a grande quebra de paradigma é esta: sua mudança não virá do esforço, mas sim da rendição. No corpo, a luta se traduz em tensão e cortisol, ativando o medo e a sobrevivência. Já a rendição abre espaço para a coerência, a verdadeira vibração alta, que é mediada pela ocitocina e serotonina, acalmando o sistema nervoso e permitindo que a vida flua. É a diferença neuroemocional entre tensão e coerência que define a sua frequência vibracional real, muito além do que você está pensando positivo. Essa resistência, essa luta para forçar a flor a abrir antes do tempo, é o que Eckhart Tolle define como a origem de toda a dor. A resistência àquilo que é, a resistência ao momento presente, que se torna o verdadeiro e maior bloqueio de manifestação em sua vida. A sua alma está cansada dessa guerra. Neste vídeo, vamos juntos desvendar por que certas dores insistem em voltar, como a neurociência espiritual explica essa dissonância entre o que você deseja e o que você vibra, e, mais importante, como começar a jornada de volta para si mesmo, reequilibrando sua energia e atraindo a vida que você realmente merece. Inspirados pelos profundos ensinamentos de Cláudio Naranjo sobre o falso ser e pela visão de mentes como Gabor Maté sobre o trauma e o corpo e de Bruce Lipton sobre a reprogramação celular, vamos lhe entregar um mapa prático e emocional para parar de lutar e finalmente se render à sua própria essência. É hora de acessar a paz que você busca, que reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é. É crucial que você compreenda de forma profunda. A sua mente, projetada para a sobrevivência, pode se tornar o maior obstáculo para a sua manifestação. O córtex pré-frontal, essa região nobre do seu cérebro responsável pelo planejamento e pela tomada de decisões, tem uma função executiva essencial. No entanto, quando ele é ativado pelo medo, ele comete o erro invisível de confundir a intenção elevada com a urgência de controlar o resultado. Isso não é mais criação. É a mente se agarrando ao futuro por medo de perda, e ao fazer isso, ela ativa a área cerebral da sobrevivência e não da criação. O controle excessivo é um vício sutil, alimentado pelo efeito dopamina. Ficamos presos na busca constante por sinais e provas no externo, buscando aquela pequena dose de dopamina que confirma: estou no caminho certo. Mas essa busca incessante e essa ansiedade silenciosa por validação sabota a paciência vibracional da alma, puxando a sua energia para o futuro em vez de ancorá-la na coerência do presente. Você passa a viver na espera e na tensão, em vez de na presença e no fluxo, e esse é o sinal mais claro de que sua frequência não está alinhada. Mas há um ponto de virada, uma chave para o desapego que a neurociência nos oferece. A única forma de soltar o controle de forma autêntica
é reprogramar o córtex pré-frontal para confiar no presente através de técnicas de ancoragem validadas. Você não precisa brigar com a sua mente, apenas redirecioná-la. A técnica prática de 30 segundos para este realinhamento é um convite à presença. Feche os olhos por alguns instantes, sinta a roupa no seu corpo, o ar entrando e saindo, e concentre-se na sensação dos seus pés firmes no chão. Você está aqui, neste momento, seguro e inteiro. Essa simples âncora desliga o alerta do futuro, acalma a região do controle e permite que o seu sistema nervoso comece a vibrar na confiança do agora. É nesse breve instante de ser que a resistência se dissolve e a neurociência do desapego faz o seu trabalho de libertação. Quando falamos em parar de lutar, a mente condicionada rapidamente pensa em passividade e abandono. Este é o engano da espiritualidade passiva, a confusão sutil entre o clichê vazio de confiar no processo e a profunda sabedoria do não fazer, em Cláudio Naranjo. O não fazer não é inércia, é uma ação intencional de esvaziamento do ego, um convite à disciplina do silêncio para que a mente se aquiete e reflita algo que está além dela. Precisamos criar um vazio criativo, pois a sabedoria ancestral nos ensina que só podemos preencher o jarro com água nova se ele estiver vazio. Por isso, o silêncio interno, esse não fazer, é infinitamente mais poderoso que a verbalização constante e neurótica de intenções. É nesse espaço de não esforço que a voz da consciência e do ser pode ser ouvida, nos guiando para o caminho correto. O erro invisível que a maioria comete é não entender que a rendição é, na verdade, uma decisão ativa. É uma escolha consciente de interromper os padrões de pensamento neurótico e a vigilância policial interior que nos aprisiona, e não um abandono do desejo. A entrega é uma liberdade conquistada do ego, um gesto de coragem que diz: eu escolho soltar o controle, porque eu confio na sabedoria da vida. É assim que a sabedoria da entrega se torna a verdadeira ação. Existe uma verdade chocante sobre a lei da atração que raramente é dita, e ela está ligada ao seu corpo. A sua frequência real é determinada pela memória emocional inconsciente, pelo trauma não processado e não pelas suas afirmações positivas. É a dissonância entre o que você diz e o que você sente que sabota silenciosamente todo o seu esforço de manifestação. Você pode estar repetindo que merece abundância, mas se o seu subconsciente ainda ressoa com a dor de velhas feridas, é essa frequência dissonante da carência que o universo, a inteligência maior, lê. O corpo não mente. Ele é o campo de batalha do que não foi curado. Gabor Maté nos ensina que o corpo grita o que a alma não suporta. Como a linguagem corporal e a tensão muscular crônica são, na verdade, registros de estresse e luta, eles enviam um sinal constante de perigo ao universo, repelindo qualquer manifestação de paz ou abundância. Essa tensão e essas dores físicas são as marcas emocionais de tudo o que você viveu, e elas se tornam um ressonador da ferida, atraindo padrões repetitivos. A chave é a transmutação. Para começar a mudar o sinal, você precisa de uma técnica simples de 3 etapas para identificar esse ressonador da ferida e transformá-lo em coerência emocional. Primeiro, focalize a dor ou a tensão física no seu corpo, a ansiedade no peito, a tensão na nuca. Segundo, nomeie a emoção reprimida que essa tensão guarda: medo, culpa, raiva. E terceiro, permita um breve fluir dessa energia, sem julgamento, apenas acolhendo-a com compaixão. É no reconhecimento da dor que a cura se inicia. E é nesse momento que a sua frequência, pela primeira vez, se alinha com a sua verdade emocional. O perigo mais traiçoeiro na jornada de autoconhecimento é quando a busca pela luz se torna uma nova máscara, uma armadura usada para esconder a dor ou a insegurança, em vez de um caminho sincero de reconexão autêntica. Esse é o gasto de energia com a máscara, a falsa espiritualidade performática, onde o indivíduo tenta parecer curado e evoluído, mas no fundo continua a vibrar na frequência da insuficiência. Você se torna um buscador da verdade no palco, mas um fugitivo da verdade no seu silêncio interior. Essa tentativa constante de vibrar alto, a todo custo,
Essa performance espiritual cria um efeito Pigmalião reverso muito doloroso. Você constrói uma autoimagem de perfeição que não é real, e o universo, lendo a sua frequência de esforço e repressão, atrai mais situações que provam inconscientemente a sua insuficiência e a fragilidade do seu ego. O que você tenta esconder com a luz performática é, na verdade, o que está repelindo a sua manifestação. A revolução do imperfeito é a chave para a vibração autêntica. A única maneira de alcançar uma frequência genuinamente elevada é permitir a vulnerabilidade e, com compaixão, integrar as sombras. A verdadeira coragem da alma não reside na perfeição forçada, mas na disposição de ser visto e de se ver em sua totalidade. É quando você honra a sua dor sem precisar se disfarçar que o seu ser começa a irradiar a frequência de autenticidade, a única capaz de atrair a paz e o fluxo real. Para que você se liberte da necessidade de lutar, precisamos ir além da superfície da lei da atração e mergulhar em uma visão quântica aplicada sobre o que é a realidade. A física nos prova que nem tudo é partícula, ou seja, nem tudo está manifestado, sólido e visível em sua vida. A maioria das possibilidades, a maioria dos seus desejos e curas, existe como onda, um potencial não manifesto. A vida, antes de ser um objeto concreto, é uma vibração, é uma vastidão de potencial no invisível. O erro fatal de quem acha que sabe demais sobre a manifestação é tentar forçar o resultado, exigindo que o seu desejo se torne partícula no tempo exato que o seu ego impõe. Fazer isso é o mesmo que tentar colapsar uma onda antes da hora. Você destrói o potencial. É o esforço forçando o que é sutil, e o que é sutil não pode ser forçado. Sua luta é, na verdade, a sua impaciência tentando transformar o potencial em concreto antes do tempo de gestação. Precisamos de uma analogia inteligente sobre a paciência. O que a natureza nos ensina sobre o tempo de gestação? A semente não luta para se tornar fruto, ela se entrega ao processo orgânico. A paciência, portanto, não é espera passiva, mas sim a prova de que você confia na lei da atração em seu nível mais profundo, no nível da onda, do potencial. A não luta é a certeza silenciosa de que aquilo que deve se manifestar já existe como potencial, e seu trabalho é apenas manter o alinhamento vibracional para recebê-lo. A libertação da luta não significa cair na passividade total, mas sim discernir entre a ação inspirada e a ação forçada. Um dos vícios mais comuns da alma moderna é o vício da ocupação, a fuga do presente por meio da ação constante, o fazer pelo fazer. Essa ação disfarçada de produtividade espiritual é, na verdade, a luta disfarçada, uma forma de evitar o silêncio e as emoções dolorosas do presente. Ela não multiplica a sua energia, ela a queima. Precisamos de um mapa para diferenciar esses impulsos. Como podemos saber se estamos agindo a partir do ego cansado ou do ser em coerência? A ação forçada é impulsionada pela ansiedade, pela urgência e pela necessidade de controle, e a sua sensação é de luta. Ela consome a sua energia vital, o que é o oposto do fluxo. Já a ação inspirada vem da coerência emocional, do alinhamento, e sua sensação é de fluxo e leveza. Para transmutar esse padrão, você pode usar um modelo mental simples de 3 passos para filtrar seus impulsos de ação e garantir que está agindo a partir do seu ser e não do seu ego cansado. O primeiro passo é a pausa consciente. Interrompa o impulso. O segundo é a pergunta filtradora. Pergunte-se, com honestidade e silêncio interior, este impulso vem do medo ou da alegria, da falta ou da plenitude? O terceiro é a ação alinhada. Se vier do medo e da luta, pratique o não fazer de naranjo. Se vier da alegria e do fluxo, haja com total presença. É essa vigilância gentil que multiplica a sua energia e manifesta o que é autêntico. Quando você finalmente solta a resistência, o que acontece não é um milagre esotérico, mas uma profunda mudança bioquímica no seu sistema nervoso que a ciência já consegue mapear. A reviravolta da vida é a ativação do efeito ocitocina, serotonina,
que é liberado no seu corpo quando a resistência, a luta interna, é desativada. Essa calma e essa sensação de pertencimento e bem-estar são a verdadeira vibração alta, e não um conceito vago ou forçado. O seu corpo aprende a priorizar a coerência, em vez do alerta de luta ou fuga que o esforço incessante ativava. Essa entrega, esse hábito de não resistência, não apenas acalma, mas é a própria plasticidade cerebral aplicada. A ciência prova que esse hábito gentil reescreve os caminhos neurais, ensinando o seu cérebro a priorizar a calma em vez do alerta de sobrevivência. O cérebro, com sua capacidade de se recuperar e se adaptar, aprende um novo idioma, o da paz interior. O velho padrão de medo e controle começa a atrofiar, dando lugar a redes neurais que suportam o fluxo. Aqui está um insight não óbvio sobre a manifestação. O seu sucesso não está em atrair algo novo e grandioso, mas sim em desligar o sinal de alarme que o seu corpo e sua mente estavam emitindo, o sinal que estava ativamente repelindo o que você já desejava. A paz que você busca, a abundância que você almeja, só podem ressoar com você quando você desliga a interferência do esforço. O ato de parar de lutar é o ato de desconectar o repelente que impedia a sua manifestação. Um dos erros mais profundos e dolorosos é tentar manifestar algo novo para cobrir um vazio interno. Esse é o ciclo da carência. A maioria das pessoas busca prosperidade, amor ou saúde como uma forma de tapar uma falta, uma insuficiência que sentem em seu ser. E é exatamente essa energia de falta que o universo lê, e não o desejo escrito em seu diário ou a afirmação repetida. Enquanto você sentir que precisa da manifestação para ser completo, você estará vibrando na frequência da dívida e não da abundância. O despertar da suficiência é o caminho para quebrar esse ciclo. O trabalho de Cláudio Naranjo sobre a necessidade do ser nos mostra que você não atrai o que quer, mas atrai quem você sente que é. As necessidades compensatórias do ego são a luta disfarçada. O ego luta para preencher um buraco que só pode ser curado pela presença e pela consciência de que você já é digno e suficiente. A plenitude é um estado interno, não um resultado externo. Para que você possa fazer um teste de alinhamento com a sua própria alma, reflita sobre uma pergunta desafiadora. Se o que você deseja nunca se manifestar, você ainda estará em paz? Essa simples questão é um teste para saber se a sua intenção está vindo da abundância do seu ser ou da carência e da luta do seu ego. Se a sua paz depende do resultado externo, sua vibração ainda está no esforço. Mas se você puder afirmar que a sua alegria reside na coerência de ser, então a manifestação se tornará apenas a consequência natural do seu estado interno. Para entender o verdadeiro significado de parar de lutar, precisamos olhar para a analogia simbólica da gestação. Imagine uma semente. Ela não se debate nem luta para crescer. Ela se entrega à escuridão e ao processo orgânico, confiando no ritmo da natureza. A luta, nesse contexto, seria a semente tentando sair da terra antes de ter desenvolvido raízes e força, o que a levaria à destruição do seu potencial. A sua alma, assim como a semente, tem um ritmo interno, um tempo divino que não pode ser apressado pela ansiedade do ego. O que a semente nos ensina é que a paciência não é uma espera passiva, mas sim um cuidado profundo. A sua única função na jornada da manifestação e da cura é garantir a qualidade do solo, que, metaforicamente, é o seu estado interno e a sua frequência emocional. Você não pode controlar o tempo da colheita, mas pode e deve garantir que o solo esteja fértil para recebê-la. Portanto, a única ação exigida de você é a de manter a coerência emocional, a vibração de paz, aceitação e alinhamento, que é o oposto da luta e do esforço. Manter o solo fértil significa escolher a cada instante o não fazer da neurose e a rendição ao presente, permitindo que a inteligência da vida, o fluxo, se manifeste através de você. É nessa quietude ativa que a semente da sua intenção encontra a força para brotar. Para que a teoria se ancore na experiência, imagine a trajetória de Ana, uma mulher de 38 anos, sensível e dedicada,
que passou quase uma década no ponto de fracasso da espiritualidade do esforço. Ela seguia todos os protocolos, fazia afirmações, visualizava com fervor e repetia o mantra de vibrar alto a todo custo, buscando um relacionamento autêntico e uma saúde plena. No entanto, ela encontrava apenas exaustão e a repetição infinita de padrões tóxicos, sentindo que sua energia estava completamente bloqueada. O momento da rendição para Ana não veio como uma explosão de luz, mas como um esgotamento silencioso. Um dia, ela simplesmente desistiu da luta de tentar controlar o futuro. Ela aceitou que o seu presente, com toda a sua solidão e incerteza, era o único ponto de poder. Ela parou de visualizar e começou a sentir o que seu corpo guardava, permitindo a vulnerabilidade e o luto pelo seu eu antigo. A consequência imediata foi uma reviravolta contraintuitiva. O desapego, o cessar da luta, ativou a manifestação inesperada do seu desejo. Sem a tensão do esforço, seu sistema nervoso acalmou. O sinal de perigo foi desligado e a frequência da coerência se instalou. Ela atraiu um relacionamento alinhado e uma notável melhora em sua saúde física, com a sensação de que a mudança veio sem esforço, como uma gentileza do universo. Ana descobriu que a força para mudar reside na entrega e na aceitação do que é, e não na imposição da força de vontade. A libertação, ela entendeu, era simplesmente parar de lutar contra a sua própria vida. Chegamos ao cerne da nossa jornada, a síntese da não-luta, o entendimento de que a rendição é o ato de mais alta frequência e o verdadeiro início da sua manifestação. A mudança que você tanto buscou, na verdade, começa quando você para de lutar contra si mesmo. Não é a força bruta que o leva à abundância, mas a coerência e a leveza do ser. O legado de Cláudio Naranjo nos oferece a clareza final. Existe o ego e existe o ser. O ego, impulsionado pelo eu falso, luta para provar seu valor, para conquistar o que ele sente que falta. Já o ser, em sua essência, apenas irradia e atrai, porque ele está alinhado com a consciência e a presença. A verdadeira e única luta que vale a pena é a vigilância gentil contra o retorno do esforço neurótico, a decisão de interromper os padrões de pensamento neurótico que tentam roubar a sua paz. Essa libertação interna tem um profundo impacto na sua saúde, como enfatiza a reconciliação final de Gabor Maté sobre a conexão mente-corpo e trauma. A cessação da luta externa, essa aceitação profunda do o que é, permite que o seu corpo, que carrega as marcas do trauma, comece a se curar internamente. Parar de lutar é um pré-requisito biológico para que a sua manifestação ocorra em coerência e fluxo. É a escolha de voltar para casa, onde o seu corpo se torna o templo da cura. Se você chegou até aqui, saiba que a luz da sua consciência já está mais forte do que nunca. Você já está no caminho certo. Agora, o próximo passo aplicável é simples, mas profundamente transformador. Nas próximas 24 horas, escolha interromper uma única ação de esforço inútil. Pode ser parar de checar compulsivamente o telefone, parar de forçar uma conversa difícil ou parar de tentar pensar positivo por 10 minutos. Observe a reviravolta energética que ocorre nesse breve momento de rendição. Gostaríamos de saber qual impulso de luta você escolhe soltar a partir de agora para ativar a sua frequência de rendição. Deixe seu comentário e ajude a construir este porto seguro para outros viajantes da alma. Se inscreva e ative o sino para mais jornadas de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a rendição é a ponte mais curta para a sua verdadeira libertação e alinhamento vibracional.